Mas, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem. Bom, sem mais delongas, esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo que a gente estava falando sobre viver o novo de Deus, baseado no texto de Isaías 43:18. Então, se você tá perdidão, se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente, volta lá, porque tem a parte 1 desse vídeo. Você precisa primeiro aprender sobre os dois primeiros aspectos que a gente trabalhou sobre esse texto, e esse aqui é a segunda parte. Eu gravei em duas partes, porque o primeiro vídeo estava ficando muito longo, e eu sei que ia ficar cansativo pra você. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou te dar um tempinho pra você ir lá, assiste a primeira, depois volta aqui e assiste a segunda parte. Se você já assistiu a primeira, essa aqui é a continuação. Eu já quero dizer que se você curtir esse conteúdo ao final, eu te convido a ficar por aqui, se inscrevendo nesse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se. Só você clicar lá, ativar as notificações no sininho, assim você não vai perder nenhuma das mensagens que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Amém? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quais são os outros dois aspectos que a gente queria trabalhar, né, que a gente não conseguiu trabalhar no primeiro vídeo, mas que a gente vai trabalhar nesse, né? Que a gente queria não, que a gente quer, porque a gente vai trabalhar. Os dois primeiros foram: esqueça o que se foi, que era campo das ideias, deixa para trás o subjetivo, ou seja, muda sua mente, muda a rota. E o segundo é: faça isso de forma física, de forma prática, né? Tira do papel e coloca no dia a dia, tá? Que é o não viva no passado. Falei disso lá no primeiro vídeo. Os dois outros pontos agora é de fato entrando no novo de Deus, é acessando o novo de Deus. E a primeira coisa que Deus vai dizer pra gente, depois de ele trabalhar esses dois aspectos de liberação do passado, é: eis que eu faço uma coisa nova. Vocês não percebem? Cara, isso aqui é muito importante. Porque Deus está dizendo, ele primeiro ele faz uma afirmação dizendo: eu tô fazendo algo novo. E depois ele te faz uma pergunta: você não percebe? É tipo Deus falando pra gente assim: cara, já tá acontecendo alguma coisa, tem algum movimento acontecendo em relação ao novo que eu tô fazendo na sua vida, que eu tô fabricando na sua vida, já tá aparecendo. Não é possível que você não consegue perceber. E cara, isso aqui é muito interessante, porque quando Deus estava falando isso aqui comigo, né, no momento de devocional sobre essa mensagem, ele estava me dando esse desmembramento da mensagem, fazendo eu refletir um pouco mais sobre ela. Foi engraçado porque eu parei pra refletir sobre realidade na minha vida, assim, que eu não conseguia enxergar novidade de vida, mas que Deus começou a me mostrar detalhes que estão se movimentando, né, como peças num tabuleiro de xadrez para chegar num checkmate, para de fato chegar num objetivo final. Às vezes a gente não consegue ver o todo, né, o panorama geral, porque só Deus tá vendo isso. Mas é engraçado que Deus ele vai deixando algumas pistas, né, é como se ele deixasse easter eggs, assim, né, aqueles rastros, assim, que a gente vai olhando e falando: tem alguma coisa acontecendo aí. Eu ainda não sei o que que é, mas eu tô percebendo que algo novo tá acontecendo, sabe. Então, aquilo que Deus geralmente faz pra gente com promessa, ele vai deixando umas pistas de destino, sabe, ele vai deixando algumas migalhazinhas, assim, pra você ir seguindo, né. E é engraçado porque isso é o que vai gerando esperança em nós para que nós não desistamos, né. Ele não vai deixar a gente ver o plano final, porque muitas das vezes quando a gente vê o plano final, a gente quer tomar pelas nossas próprias mãos, né. A gente é muito tentado a fazer as coisas pela força do nosso braço. Então, se talvez Deus chega pra gente e fala assim: "Ó, eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida", e você já sabe exatamente o que que é, né, se ele já diz com muita clareza e obviedade o que de fato é aquilo, você vai dizer: "Ah, então tá bom Deus, então não precisa o senhor fazer não, porque eu mesmo vou lá e eu mesmo vou acessar". E a gente estraga tudo. Então o que Deus faz é nos dar um vislumbre daquilo que ele pretende fazer, mas depois ele vai movimentando as peças, vai levando a gente através de um processo de amadurecimento, de mudança, de transformação e de preparo para que a gente consiga acessar aquela realidade junto com ele, porque tudo que a gente tem que fazer tem que ser junto de Deus. Não dá para fazer nada sem ele, tá? Mesmo que você seja, sei lá, um pastor, um ministro, um teólogo, um mestre, não importa, irmãos. Se você tentar fazer algo sem a ajuda do Senhor, você tá fadado ao fracasso. Então o que Deus quer é que a gente caminhe junto com ele, assim como homens da fé caminharam, né? A gente tem o exemplo de Enoque lá, que nem morreu, foi arrebatado por Deus porque andou com Deus, né? Então Deus quer isso para cada um de nós, que nós andemos com ele lado a lado, que nós nos tornemos como Abraão e como Moisés, amigos, aqueles que vêm e conversam com Deus face a face, aqueles para quem Deus conta os seus segredos, cara. Isso é muito bonito, sabe? É muito mais do que, sei lá, alguma coisa material que ele possa oferecer pra gente nessa era, mas é algo que tá além disso, sabe? É algo muito mais profundo, é algo muito mais sensível, é algo muito mais espiritual. Então, esse é o primeiro ponto, assim, cara, Deus ele tá fazendo algo novo na sua vida, e esse algo já é perceptível, sabe? Se você parar pra analisar com minuciosidade, detalhadamente, se você parar pra fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida, desde o dia que Deus talvez tenha liberado uma palavra sobre a sua vida, tenha feito uma promessa pra você, até o ponto que você tá hoje, talvez você ainda não tenha alcançado essa terra prometida, mas você vê que você tá caminhando pra esse lugar. É como quando Deus faz a promessa para o povo, né? Quando ele fala que vai mandar Moisés lá para libertar o povo da terra do Egito, né? Ele faz uma promessa através de Moisés dizendo: ó, eu vim libertar vocês e eu vou levar vocês para a terra prometida que manda leite e mel, que era Canaã, que foi uma promessa que na verdade ele tinha feito lá para Abraão, lá atrás, né? E a gente vai ver que o povo não acessa isso de cara. O povo primeiro precisa ter fé para acreditar, precisa ter fé para se mover, para sair daquela zona de escravidão, para esquecer o passado, se mover fisicamente. Lembra do que eu falei lá no primeiro vídeo? Cara, por isso é importante. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai no primeiro vídeo, porque é muito importante você entender esses dois primeiros aspectos, para você entender esses dois outros aqui, cara. Porque a palavra de Deus ela é muito coerente, ela se amarra em tudo, sabe? Ela não deixa pontas soltas, não tem fio solto. Então eu tô fazendo um amarradão para que você entenda, cara, para que você se posicione nesse lugar, tá bom? Então volta lá e assiste. Porque a gente vê muito isso sendo trilhado nesse caminho do povo no Egito, né? Dos israelitas saindo do Egito. Então eles não tinham acessado ainda a terra de Canaã, mas eles estavam no
caminho. E no caminho eles iam experimentando provisões de Deus que iam dando pistas daquilo que eles iam viver quando de fato acessassem aquela terra. Só que Deus primeiro quis levar eles para um lugar de provação e de construção de relacionamento, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles não se convertessem à idolatria, não se dobrassem diante de outros ídolos, mas que eles continuassem vivendo da forma que Deus preparou para que eles vivessem, que era em comunhão, que era junto. O plano de Deus de Gênesis e Apocalipse é habitar no nosso meio, é habitar conosco, é ter relacionamento. Tanto que a gente vai ver nos livros lá, né, nos livros que estão lá dentro do Pentateuco, principalmente aqueles que estão narrando a história que Moisés de fato viveu, né, que é Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, né, a gente vai ver Moisés dando instruções da parte de Deus, que eram instruções que preparavam o povo antes deles entrarem na Terra Prometida. Então Deus já estava estabelecendo leis, ordenamentos, mandamentos, para que quando eles entrassem lá, protegessem os seus corações de não se dobrarem a outros ídolos, de não se dobrarem a outros povos, de não se dobrarem a hábitos idólatras, a hábitos pagãos. Então Deus está levando eles para esse processo de amadurecimento. E é isso que ele está fazendo conosco também, sabe? Então tudo que Deus está fazendo, ele está deixando pistas para nós, sabe? A gente está se movimentando em direção a essa promessa. E se a gente olhar com os olhos espirituais, né? Porque é só assim para a gente ver, como fala em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, a gente não está vendo com clareza o que vai acontecer, mas está esperando que vai acontecer algo. E Deus, ele tá mostrando pra gente pequenos vislumbres, sabe? É como se a gente estivesse no completo deserto, do nada Deus colocasse um oásis ali. E esse oásis que Deus coloca não são miragens, não é algo que vai iludir a gente. É algo que a gente vai chegar lá, a gente vai experimentar um pouco daquilo, aquilo vai dar um renovo pra gente, uma sustância, e a gente vai conseguir caminhar mais alguns quilômetros em direção à promessa. Porque às vezes a promessa demora. E às vezes a demora da promessa é porque de fato a gente não tá pronto, a gente não tá moldado o suficiente para entrar nessa realidade que Deus nos prometeu. E isso nos gera um cansaço, porque a gente tá esperando muito por algo, né? A palavra vai dizer, se eu não me engano, em Provérbios, que a esperança adiada deixa o coração abatido, deixa o coração triste, deixa o coração doente. E muitas das vezes, quando a gente está esperando por muito tempo algo, cara, isso vai deixar a gente cansado. E a gente vai começar naquele processo de lamentação, né? E lamentar não é pecado, tá? Pecado é murmurar. É fazer o que o povo fez no deserto, né? É murmurar, ou seja, reclamar contra Deus, ou seja, dizer para Deus, ó, aquilo que eu quero é melhor do que o que o Senhor quer. Parece que as minhas ideias, parece que o que eu busco para minha vida, os meus planos são muito melhores que os seus. O Senhor não sabe o que está fazendo. É isso que a murmuração provoca em nós. A sensação de que aquilo que Deus tem para nós é muito menor do que aquilo que nós mesmos planejamos para nossa vida. Então a murmuração é uma intercessão demoníaca, sabe? É algo que o diabo sopra dos nossos ouvidos para fazer a gente achar que o que Deus tem para nós, aquilo que Deus está construindo, não é o suficiente para aquilo que a gente quer viver nesse exato momento. Agora, lamentar é diferente, porque lamentar é basicamente você sentar ao lado de Deus e compartilhar com ele as dores do seu coração. É dizer, poxa, pai, eu tô aqui, tá difícil, tá complicado, eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo ver. Mas eu não tô reclamando contra o Senhor, eu só tô lamentando porque isso me gera uma tristeza, sabe? E é algo que um amigo às vezes faz com o outro, né? Você pode pensar nas suas relações de amizade verdadeiras, né? Os seus relacionamentos talvez mais íntimos, mais profundos, talvez com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, com pessoas que você constrói uma intimidade maior, que muitas das vezes você vai estar frustrado com o que aquela pessoa está te oferecendo, e você não vai reclamar contra ela, mas você vai contar essa frustração, você vai dividir essa frustração com ela. E por mais que ela não consiga resolver aquilo ali, nesse processo de empatia, de conversa, de comunicação alinhada, o coração se torna um pouco mais tranquilo, ele fica mais em paz, ele fica mais renovado e esperançoso para caminhar algumas milhas à frente. Então é por isso que Deus permite que nós vejamos vislumbres daquilo que ele vai fazer, sabe? Então é por isso que ele pergunta, vocês não percebem? Porque já está acontecendo, já tem algo novo surgindo, ainda que num horizonte muito distante, mas já está lá. Eu já mostrei para vocês um vislumbre, e ele está mostrando o tempo todo. Cara, quando eu paro para pensar na minha vida, assim, Deus me fez uma promessa muito específica numa área da minha vida. E por mais que me pareça muito distante alcançar essa área, olhando para a realidade e para a circunstância que eu estou vivendo hoje, quando eu olho fazendo uma retrospectiva de tudo que eu já vivi, dos lugares que eu já tive acesso, das portas que já se abriram, eu fico pensando assim, cara, foram oportunidades que nem toda pessoa na vida teve. Então, assim, eu acessei lugares que muita gente queria ter acessado e não conseguiu. Então eu vejo isso como pistas de destino de Deus, ou seja, coisas que ele vai deixando ao longo da minha história que se alinham com a promessa que ele me fez. Então, ainda que eu não tenha chegado lá, ele deixa isso como um renovo, como uma forma de me dar um ânimo, de me dar um gás a mais, ou seja, caramba, cara, tá acontecendo algo, e isso te anima. Então é interessante porque ele tá dizendo que ele tá fazendo algo, ele faz uma afirmação e depois ele faz uma pergunta. Sabe, irmãos, quando se você tem um hábito aí de criar plantas, né, não sei quantos são botânicos aqui nesse canal, se você é botânico, deixa aí nos comentários, que você sabe do que eu tô falando. Eu não sou botânico, eu não tenho esse hábito de criar plantas, mas eu conheço pessoas que sim. E é interessante porque essas pessoas falam, né, que a gente não vê o processo de crescimento da planta, a gente só cuida da planta, a gente aduba, a gente coloca lá a areia certa, a gente tem que limpar, a gente tem que podar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, umas plantas você tem que colocar mais água, outras menos, outras você não tem nem que colocar água, senão você mata se você der água demais. Então cada planta tem o seu processo, só que é engraçado que a gente nunca vê o processo de crescimento da planta, sabe? A gente não vê acontecendo, como se fosse um time-lapse. Se você abrir no YouTube, jogar lá no YouTube assim, processo de crescimento de uma planta, time-lapse, você vai ver o processo dela, né? A pessoa colocou uma câmera ali full time para ver o processo da planta
crescendo. Mas isso só acontece graças à tecnologia. Mas você mesmo, com seu olho vivo, cuidando de uma planta, não vai conseguir ver isso acontecer. Simplesmente vai começar a acontecer. E você vai ver que, ainda que a planta não tenha chegado na plenitude do seu crescimento, naquilo que você quer que ela chegue, ela vai dando vislumbres de que está crescendo. Então você vai acordar um dia, sei lá, a folha vai estar diferente, ela vai estar com uma outra coloração, vai estar com uma outra tonalidade, vai ter nascido uma florzinha diferente, ela vai ter crescido, sei lá, alguns centímetros. Você vai ver que as coisas vão mudando. E é engraçado que você, que é o dono da planta, nem percebe que ela cresceu. Mas se vier uma pessoa de fora, que, por exemplo, viu a planta enquanto ela era pequenininha, e depois voltou 10 anos depois na sua casa e ela viu aquela planta, cara, como essa planta cresceu. Mas você que tá ali convivendo no dia a dia com a planta, você fala assim, ah, cara, eu achei que cresceu, mas também não é pra isso tudo, não. Por quê? Porque você já tá habituado. Então, cara, isso aqui é engraçado porque às vezes a gente vai até acessar a Terra Prometida e não vai nem se dar conta de que acessou. E é por isso que Deus chama a nossa atenção também para esse detalhe aqui que é muito rico e importantíssimo. E, na verdade, é um ponto de alerta. Eu quero que você deixe isso aí como um danger na tua cabeça aí. Alerta. Por favor, quando você acessar a Terra Prometida, não se esqueça quem foi que te levou por todo o caminho. Quem foi que te dirigiu por todo o caminho. Não se esqueça quem te colocou lá. Não se dobre a outros ídolos. Não construa tronos, postes no seu coração para adorar a idolatria, seja elas quais forem. Eu não estou falando só de deuses de barro, de cimento, de pedra. Não estou falando só disso. Eu estou falando de idolatrias que às vezes são sentimentos. Às vezes você começa a idolatrar a própria promessa. A própria terra prometida se torna um ídolo no seu coração e você esquece daquele que te levou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e preservar muito nosso coração em relação a não acessarmos a promessa e nem percebermos que acessamos. E por conta disso, nos acostumarmos com um milagre, com algo impossível que a gente esperou por tanto tempo, que se tornou realidade e a gente nem percebeu. Porque aquilo que a gente não percebe, geralmente a gente não valoriza. E o que a gente não valoriza, geralmente a gente perde. E aí vira um ciclo vicioso. Porque a gente não percebe, não valoriza, perde e volta a dar valor. E aí volta todo o ciclo novamente. E Deus tem que fazer tudo de novo na sua vida. E eu não sei você, querido, mas eu não quero voltar a viver um processo depois que eu já tiver alcançado a terra prometida. Então, o que eu quero deixar para você com essa parte é justamente isso. Deus já está te dando um vislumbre de para onde Ele está te levando. Então, acessar o novo é viver essa realidade. Cara, Deus já está fazendo. Ainda que você não veja. Ainda que você não veja a completude da coisa. Faz uma retrospectiva. Eu te provoco a fazer esse exercício. Você vai ver detalhes e sinais pequenos, sutis, minuciosos, que Deus vai estar te mostrando que Ele está te levando para esse lugar, assim como Ele guiou o povo pelo deserto para levar para a Terra Prometida. Né? E Ele foi fazendo várias coisinhas que iam mostrando para o povo, cara, eu estou levando vocês para lá. Eu estou fazendo vocês viverem esse espetáculo de cenários impossíveis para vocês, quando chegarem diante da Terra Prometida, perceberem que é possível eu colocar vocês lá dentro. Sabe, que a gente não comenta, irmãos. Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco longo de novo, mas é porque Deus tá me dando muita coisa aqui agora. Mas que a gente não comenta esse erro que os israelitas cometeram. Porque, cara, eles experimentaram de uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, que não só os protegia, mas dava aquilo que eles precisavam, que era o alívio da sombra e o aquecimento do fogo, porque o deserto é um lugar de extremos. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Então Deus não estava só protegendo eles de uma forma sobrenatural dos perigos, mas também das extremidades do deserto. E olha o nível de sobrenatural disso. Depois Deus faz chover do céu maná, pão, sabe? Faz voar codornizes, ou seja, carne, porque eles pediram. Faz o mar se abrir diante deles, irmãos. Imagina o mar se abrir diante de você, sabe? Literalmente falando. E aí quando eles atravessam, eles precisam de água. E aí eles se deparam com um lugar que tem água, mas é amarga. E Deus manda jogar um galho de árvore dentro daquela água e a água fica doce. Aí depois eles têm sede novamente, Deus fala, bate na rocha, ele faz sair água da rocha. Irmãos, era muita coisa sobrenatural. E por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus estava mostrando para eles, cara, eu posso fazer coisas impossíveis. Quando vocês estiverem diante da Terra Prometida, não tenham medo de quem está lá. Porque eu consigo tirar de lá, da mesma forma que eu fiz tudo isso por vocês. Da mesma forma que eu livrei vocês do Egito, do faraó que veio atrás de vocês perseguindo. E eu falei, eu vou livrar vocês deles, vocês nunca mais vão vê-los. Eu também posso livrar vocês do povo que está lá naquela terra. Então, quando Moisés manda os espias na terra, cara, era para todo mundo ter ido lá, visto a terra e olhado e falar, cara, realmente é aquilo que Deus prometeu. A terra emana leite e mel. Ah, mas tem uma galera lá que é meio gigante, os caras são meio altos, eles são meio parrudos, eles são meio fortes. Cara, mas e daí? O que é um gigante para um Deus que abriu o mar? O que é um gigante para um Deus que fez uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo durante 40 anos, protegendo a gente? O que é um gigante para Deus que manda comida literalmente cair do céu? O que é um gigante para um Deus que faz fluir água de uma rocha? Então, irmãos, quando você estiver diante da terra prometida, lembre-se, nada é impossível para Ele. Não fique com medo de quem está dominando a terra. Se Deus te prometeu, é teu. Acessa. Acessa esse novo, está disponível. Acessa essa liberdade. Acessa esse lugar, irmãos. Sabe? Isso aqui nem estava na mensagem. Isso aqui eu estou te dando agora aqui, porque Deus está me dando, inclusive falando comigo. Eu espero de verdade que faça sentido para você. E para finalizar, eu quero dizer que eu acabei de falar de impossíveis, nem lembrava do último ponto, cara. Mas olha o que Deus termina dizendo, ele fala, abrirei caminhos no ermo e farei fluir riachos no deserto. Cara, isso aqui é uma condição impossível de ser vivida. Porque o que é o ermo? O ermo basicamente é um deserto. E como eu disse, o deserto é um lugar de extremidades. Então se você está abrindo um caminho no deserto, se você está construindo uma estrada no deserto, é quase impossível isso acontecer. Porque o deserto tem muita tempestade de areia, e ele tem areia para tudo que é lado.
Então se você abre uma estrada no meio do deserto com asfalto, daqui a pouco tempo ela vai estar coberta de areia, ou seja, você não vai ver mais a estrada. Você não vai ver mais o caminho. É por isso que quem não conhece o deserto se perde com muita facilidade no deserto. Porque o deserto não tem um caminho construído, ele não tem uma estrada que vai te levar numa direção correta. Então o que Deus está dizendo é, eu vou abrir um caminho no ermo, eu vou abrir um caminho no deserto, ou seja, eu vou fazer uma coisa impossível. Eu vou fazer fluir água. Pô, irmão, aqui é doideira. Eu vou fazer fluir água no deserto. Aí você vai dizer, ah, mas tem os oásis, né? Tem aqueles lugares lá, pontos específicos do deserto que tem árvore, né? Tem tamareiras, enfim, tem um pouco de água. Cara, mas o que Deus está falando aqui é num completo ermo, é num lugar completamente deserto, sabe? Completamente desértico, sabe? É um deserto do Saara, irmão, um lugar que não chove, não tem chuva naquele lugar. Há pouco tempo atrás até choveu, né, no deserto do Saara. A galera usou inclusive esse texto aqui pra corroborar, dizendo, cara, as promessas que Deus faz, elas se cumprem, né? E, cara, é incrível isso aqui que Deus tá dizendo pra gente. Ele tá falando, cara, o novo que eu vou fazer é algo que parece pra nós, pra vocês, no caso, né? Que eu tô falando de Deus aqui, em primeira pessoa. O que Deus tá dizendo é, o novo pra vocês parece algo impossível, mas eu posso fazer o impossível, sabe? Só que o problema pra gente, aí eu vou voltar um pouquinho lá no primeiro vídeo, né, nos 2 primeiros aspectos. O nosso problema é que a gente considera o novo impossível porque a gente tá vivendo no velho. Então quando a gente olha pro velho, a gente acha que é impossível a gente viver algo novo, porque às vezes a gente tá comparando aquilo que é novo com aquilo que a gente já viveu. E às vezes a gente viveu coisas muito ruins, mas às vezes a gente viveu coisas muito boas. E eu acho que muito pior do que viver coisas ruins, pra quem tá esperando o novo, é viver coisas muito boas. Porque quando você viveu coisas muito boas, você não consegue esperar nada melhor do que aquilo. Então você limita o poder de Deus. Você limita o agir de Deus, fazer algo impossível na sua vida, que você fala, cara, aquilo que eu vivi era tão incrível. Não tem como Deus fazer nada melhor do que aquilo. Mas, cara, Efésios 3:20 vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós habita. Então, não importa o que de melhor você já viveu, Deus tem algo muito melhor para te dar. Deus tem algo muito melhor para te oferecer. E eu não estou pregando palavras de prosperidade aqui, porque esse canal não é para isso. Eu quero formar cristãos verdadeiros, discípulos de Cristo, pessoas que de fato querem entregar seus corações para Ele. O que eu tô dizendo pra você é que o novo de Deus é algo muito melhor do que aquilo que você espera. E às vezes não vai ser algo material, algo tácito. Vai ser uma promessa espiritual, vai ser aquilo que ele vai fazer dentro. Sabe? Vai ser o que ele fez com Paulo a caminho de Damasco. Transformar um perseguidor e assassino de cristãos num dos maiores pregadores do evangelho. Um dos caras mais avivados, um dos caras que mais entregou a sua vida pelo evangelho. Aquilo parecia impossível, mas ele fez. Sabe o que parecia impossível também? Era Deus me alcançar, era Deus te alcançar, mas ele fez. Ah, irmãos, quando eu olho pra minha história, eu vejo eu negando em tantos momentos quando pessoas falavam assim: "Cara, você devia cantar pra Jesus. Cara, você devia fazer isso pra Jesus. Cara, você é bom em comunicação, você devia falar de Jesus". Eu falava: "Tá maluco? Eu nunca vou fazer isso. Tá doido, cara. Isso não é pra mim, não". Eu até acreditava em Deus, eu nunca fui ateu, mas eu não queria fazer nada pra ele, porque eu achava que não era a minha praia. E hoje eu tô aqui, irmãos. Eu sou um ministro de louvor, eu sou um pregador da palavra de Deus, eu fui consagrado a diácono, cara. Isso é muita loucura. Tipo, eu jamais imaginava. E é óbvio que eu não sou apegado a cargo, mas eu tô te dando isso aqui como exemplo do que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe, a gente nem imagina essas coisas, são coisas espirituais, não são coisas tácitas. Eu não fiquei rico, eu não fiquei milionário, eu não tenho um carro do ano na garagem, eu não moro no melhor lugar, mas eu tô no centro do propósito e da vontade de Deus, isso é o que de melhor ele poderia ter feito por mim, o que vier depois disso é consequência. Eu tenho sonhos materiais, claro que eu tenho sonhos na minha vida pessoal, é claro que eu tenho, e você também tem. Mas o que eu quero te dizer é, não espere só isso de Deus, porque isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma promessa eterna. Nada do que o seu olho pode ver nessa terra, nada do que o seu ouvido pode ouvir nessa terra, nada do que o seu coração pode desejar nessa terra se compara àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Irmãos, não tem nada melhor do que a salvação. Não tem nada melhor que a salvação, entenda isso, por favor. Entenda isso nesse vídeo, não tem nada melhor nessa terra. Tudo nessa terra é perecível. Deus pode restaurar sua saúde, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode restaurar sua família, Ele pode restaurar sua vida financeira, mas em algum momento você vai morrer e tudo isso vai ficar. E a única coisa que vai te restar é Deus. Mas isso depende de uma escolha, de um posicionamento, que é escolhê-lo. Escolhê-lo. Andar com Ele, por favor. Eu oro ao Espírito Santo nesse momento para que Ele tenha feito você ficar até o final desse vídeo para ouvir isso aqui, cara. Isso é muito sério, isso é muito real. Isso é muito sério. Eu oro a Deus para que Ele te faça ficar até o final desse vídeo para ouvir isso aqui. Ele pode fazer muito mais, querido. Não condicione a Deus a algo que aconteceu na sua vida de forma física, material, substrata, sabe? Algo que está limitado a essa era. Não, tem algo muito melhor te esperando. Deus está te esperando. Jesus está te esperando com uma coroa da vida que é incorruptível. Ela não se corrompe, não perece, não estraga, não muda, não é variável, não se frustra, não decepciona. É melhor. Ei, é melhor. E Ele está te esperando com isso. Ele está te esperando com esse prêmio. Com um galardão.
É isso que te espera lá. É muito melhor. O novo que Deus tem pra você é muito melhor, irmão. Só fazendo um overview aqui, trazendo uma visão geral, uma retrospectiva de tudo o que a gente já falou primeiro, esqueça o que se foi. Subjetivo, mude seu pensamento. Não viva no passado, prático, físico. Tire do papel e coloque na prática. Aquilo que já mudou na sua cabeça. Deus já está fazendo uma coisa nova e você já deveria estar percebendo. Então olhe para as pistas que ele deixa na sua vida. E por último não tenha medo do impossível, porque para ele é possível. Se parece que é difícil demais, irmão, esse é o cenário perfeito para Deus agir. Se fosse fácil, se fosse alcançável por você, você não precisaria de Deus para fazer isso. Mas se você olha para esse cenário e você fala assim, cara, não tem como, eu não vejo saída. É exatamente aí que Deus age. É no ponto onde a sua mão não alcança, mas a dele alcança. Então, fica com esse vídeo, eu espero que ele tenha falado e edificado seu coração. Eu fico por aqui. Curte, comenta, compartilha, porque todas essas ações vão dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas, e a gente vai alcançar não só mais ouvidos, mas mais corações. Um beijo no seu coração, fique com Jesus, que ele te abençoe. E não se esqueça, Jesus é o centro. Até o próximo.